E o Luz Câmera Akai de hoje traz aqui uma pessoa amiga, conhecida há tanto tempo, é o Rogério Salceda. Prazer te receber. Você que já me recebeu 2 vezes no teu podcast, aqui é apenas um papinho de amigo, né, para mostrar aqui para a cidade, né, teu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, aqui na Akai, ainda mais com um amigo com vocês. A gente fica feliz em poder falar um pouquinho da nossa história, né, aqui com a cidade de Itanhaém, da minha família, enfim, bater esse papo gostoso com vocês aqui. E tem muita coisa, né? Tem muitas histórias, né? Bastante. O pai do Rogério esteve aqui na Akai como presidente 1 década e meia, né? Foi o presidente que mais teve aqui, não é? O Benigno Salceda. E ele trouxe bastante coisa para a cidade, imagina na época dele, né? A dificuldade que tinha, né? Para trazer coisas aqui para a cidade, empreendimentos, né? Vários deles, né, Rogério? Mas vamos começar por você, né? Você nasceu aqui, então você é da terra. Na verdade, eu fui nascer em Santos, né? Que não tinha maternidade. Na época eu não tinha maternidade. Mas é daqui. Aí eu fui lá, minha mãe, né, eu nasci em Santos e retornei para Itanhaém imediatamente. Então, por isso toda essa afetividade, né? Os amigos, tudo aqui, você... Cara, a minha vida toda foi aqui, Zé. Eu saí um período da cidade, né? Fui fazer faculdade fora, eu joguei fora também, jogava basquete, né? Uhum. Então eu fui jogar no interior de São Paulo, em Jaú, fiquei 5, 6 anos fora da cidade. E o resto dos anos aqui na cidade, trabalhando, construindo minha família, relacionando com meus amigos, enfim, fazendo tudo aquilo que eu amo de paixão, que é estar aqui na cidade. Então, ir ali para o poder público foi bem depois. Mas aí, o que você fez aí? Me conta um pouquinho. Eu fui pai muito jovem, né, Zé? Eu fui pai com 17 para 18 anos, né? Então, comecei a minha vida de trabalho muito cedo. Então, eu comecei... teve uma época que meu filho ficou muito doente, o meu filho mais velho, o Adriel. Ele ficou alguns meses na UTI, aquela coisa de se vai dar certo ou não vai, logo que nasceu, né? E isso amadureceu demais, né? Porque imagina, um adolescente de 17 para 18 anos passar por isso, né? E houve uma comoção na cidade. Meu pai já era muito conhecido, os políticos na época me ajudaram, porque eu fazia as camisetas, eu pintava as camisetas da política. Na época podia dar brinde. E todos os políticos, João Carrasco, Edson, Miguelzinho, John Mário, todos esses políticos se uniram e me deram as camisetas para pintar. Então foi uma eleição onde todo mundo fez num lugar só. Ali eu comecei o meu tato empreendedor, né? Comecei ali na área de produção. Então comecei a produzir camisetas e aí eu fui nessa área aí. Comecei nessa área, né? Tive uma barraquinha, né? Ali onde era a feira, ali naquela feira que era de frente à bananinha, da bananada ali. Sim. Né? Então ali eu tinha uma feirinha e eu tinha uma barraquinha lá. Eu vendia camiseta, eu pegava uma foto, fazia as fotos na camiseta e entregava lá vendendo silcada, não. Eu fazia a foto e ia fazer o transfer. Eu silcava a Itanhaém. Então eu fazia as camisetas como brinde de Itanhaém com uma foto sua nos pontos turísticos da cidade. Era pioneiro na época, eu sei, pioneiro, né? Caramba, então tua veia comercial tá ali desde cedo. Eu sou desde essas questões de silk, né? Aprendi com meu irmão, o Álvaro, né? E aí eu comecei a fazer esses trabalhos. Pô, vendo? Então você tem um início de empreendedor. Esse é o início do início. Esse é o início do início. Depois eu parti para a área de vendas, né? Eu fui para Jaú, lá eu jogava basquete, né? Joguei aqui em Itanhaém também, aliás, retomei agora, né? Com a ida para a Secretaria de Esporte, as memórias, né? Dos jogos regionais. Então fui na época, defendi aqui as cidades vizinhas, já defendi Mongaguá, já defendi Peruíbe, já defendi um monte de cidades aqui e fui defender jogar por cidade de Jaú. Aliás, um abraço pro pessoal de Jaú aí. Eu tenho muitos amigos lá, fiz faculdade lá também. E lá eu aprendi a profissão de vendas. Eu comecei a trabalhar numa concessionária de carros. Foi logo depois que eu voltei para Itanhaém, eu ingressei na Itanhaém Veículos, na Volkswagen, aqui em Itanhaém. E por lá eu trabalhei por mais de 5, 6 anos. De 5 a 6 anos eu trabalhei na Itanhaém Veículos, quando foi construído o prédio novo lá, onde hoje é a rodoviária, né? Então teu gosto por carro veio daí, né? Que você tem os carros maravilhosos parados do meu lado, que eu fico olhando para ele todo dia que entra e sai. Até hoje eu tenho ainda amigos que trabalham no meio do carros, né?
E aí eu também ainda acabo ainda comercializando e trabalhando com isso ainda. Depois, antes da política, mais alguma coisa? Eu sempre montei negócio, sempre fui um cara que arrisquei muito. Então, eu tive por um ano, fui proprietário lá da gráfica Belas Artes, onde passei agora para o atual proprietário que está lá hoje. Tive uma loja de carro, depois eu montei a minha própria loja ali na Praça Benedito Calixto, onde agora era uma sorveteria, agora está para alugar lá, né? Era a RF Veículos, eu montei a RF Veículos. Depois fui ser gerente lá na da Costa Sul, né, que era uma concessionária da Ford. Então trabalhei na concessionária da Ford. E assim, todos os meus patrões, essas pessoas que eu trabalhei, são meus amigos até hoje, né? Tem uma relação próxima, são pessoas que têm um certo orgulho, né, da minha trajetória, né? E, olha, esse cara foi vendedor, esse cara estava comigo. Então eu trabalhei nessas áreas, né? Mas também montei outros negócios na área da construção. Fui um dos responsáveis, junto com meu pai, idealizador ali do Belize, né? Que é dos maiores, é o maior condomínio da cidade. A gente construiu lá, participei de obras aqui da cidade com meu pai. Meu pai era um empreendedor, é um empreendedor, né? Da questão das obras. E eu também montei casas noturnas, enfim, também montei uma casa de pôquer na época. Fiz bastante coisa aqui também, viu, Zé? É bem da raça, né? Nós somos ali da mesma área, né? Lá de cima da Espanha, né? O pedacinho de Portugal, então tá do DNA da gente, né, Rogério? Essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Até hoje eu sou assim, Zé. Eu tenho três atividades, pelo menos. Sim. Então eu sempre fico trabalhando com 3 atividades e acabo distribuindo bem o meu horário e consigo fazer isso procuro fazer com excelência todos, né? E quando deu vontade, então, de assim, pô, vou ajudar o município agora dando passeio ali na política? Você foi investigador? Na política, Zé, eu tô desde bebê, cara, de criança com meu pai. Eu lembro lá da chácara que o doutor Edson ia, o João Carrasco, todos esses políticos da velha guarda, né? Iam lá na chácara para debater a cidade. E eu ficava ali perto da mesa, né? Ficava pegando as coisas do meu pai, ficava vendo aquela movimentação política, né? E aí veio a questão quando eu fui pai, né? Meu envolvimento com o circo, fazer as camisetas de brinde e tal. E ali eu andava muito com o Henrique Forcel, né? O Henrique Forcel, a gente jogava junto, né? O tempo todo. Então o Forcel, quando veio candidato a prefeito, né? Eu tava na casa deles, né? O dia inteiro, tava lá juntos. Então acabei ali querendo ajudar. Só que eu não era candidato, Zé. Eu era o bastidor, né? O meu pai era o político da família. Eu não era o cara que ia pra urna. Quem ia era meu pai. Aí meu pai não quis mais participar da urna, mas ainda era o protagonista, o cara que era o presidente do partido e tal. E eu meio que não tinha isso no meu planejamento, né? Eu ganhava bem lá na Ford. Eu era gerente da Ford, ganhava muito bem. O salário do vereador, na época, o que eu ganhava de gerente era quase o triplo. Mas eu acabei aderindo ao projeto do Forcel na época e ele tinha perdido um partido político. Então ele caiu o número de candidatos a vereadores. Como eu estava afiliado no partido e precisava de nomes, o Forcel pessoalmente foi me convidar. E eu acabei encarando. Falei, vou lá então, vamos ver. Não sabia de quanto ganhava, nada. Eu era muito novo também, tinha um pouco menos de 22 anos, 23 anos. Na primeira eleição. E de cara já foi. Não, perdi. Você perdeu? Perdi, mas eu tive mais voto que eu tive um voto, um pouco menos de voto do que o Strama que entrou na época. Por conta da legenda. Então eu fui muito bem votado, tive 580 e poucos votos. E eu e Henrique Garzon. Nós éramos muito novos os dois. E a gente foi a grande surpresa daquela eleição, né? E se fosse... Era a primeira eleição com 10 vereadores. Então, se fosse 17, eu teria entrado. Mas nesse ano o Flávio Abbasi empatou. Também perdeu a mesma eleição. Ele empatou os votos com o Quintas. Então ficou eu, o Flávio era mais velho que eu. Sim. Mas todos muito jovens, né? Então já estava dando a pinta que a próxima Câmara seria de jovens, porque a Câmara é sempre muito tradicional de muitos dos antigos. Eram os caras tradicionais da cidade, aqueles políticos já de raiz e tal. Era difícil a mudança na Câmara Municipal.
cada vereador lá na época, Zé, tinha 4, 5 mandatos. Era um ciclo difícil de romper. E aí veio a outra eleição. Aí eu não voltei mais para a área de vendas. Eu fui convidado para fazer parte do governo do Forcel. E eu acabei indo, né? Porque eu botei na minha cabeça que eu queria ganhar a eleição. Aí eu falei com meu pai, combinei na época, falei, pai, eu vou para o governo, porque lá eu vou ter mais oportunidade de criar vínculos e ganhar a eleição com facilidade. Foi o que aconteceu. Depois de 4 anos, eu saí candidato novamente e tirei 1.300 e poucos votos. Você chegou a presidir a Câmara. Eu fui presidente da Câmara no segundo mandato. Isso. Segundo mandato, eu e o Marco Aurélio éramos vereadores. Eu fui um dos primeiros caras que aderiu ali à campanha do Marco para prefeito, né? Ele era vereador comigo, virou presidente da Câmara. E em seguida, a gente conseguiu elegê-lo como prefeito da cidade. E eu, em seguida, me tornei presidente da Câmara. Isso. Então você mudou toda aquela linha de empreendedor para se dedicar. Não, porque eu não abandonei. Todo o tempo, por exemplo, a construção do Belize, ela se deu junto com o mandato de vereador. Né? Foi ali que eu participei ativamente ali com o grupo, né? Meu pai, o grupo, a gente ativamente lá, eu participei da construção do Belize. Então, eu também acompanho, né? Na época eu vim morar aqui, já era na época do Forcel e te acompanho, foi ali que eu conheci você. Depois tínhamos ali também, numa época do VIP, né? Nós estivemos ali juntos. E hoje moramos no mesmo lugar. E acompanho também o teu trabalho, né? O teu podcast ali maravilhoso. E hoje você está na Secretaria de Esporte, né? Então você que era um atleta, está no lugar certo. Você vai conseguir fazer várias coisas que... Eu sou um cara que defende o seguinte, eu acho que a pessoa não precisa ser... Para ser secretário municipal, por exemplo, para ser secretário municipal de obras tem que ser engenheiro. Não, tem que ser gestor, né? Eu acho que a pessoa tem que entender do que ela tem oportunidade, mas ela tem que principalmente entender um pouco da política, um pouco da cidade, um pouco do seu povo, né? Tem que ter essa sensibilidade. Tecnicamente, quem vai cuidar da secretaria são os técnicos. Exato. Né? A mesma coisa, tem os técnicos. Os técnicos já existem lá, por exemplo, na área do esporte, nós temos diversos profissionais. Quem brilha nas quadras, nos campos, no tatame, são os técnicos. O secretário de esporte, ele tem a sua função administrativa e de gestor político. Fazer com que a pasta ela tenha o seu determinado destaque, ela consiga buscar os seus recursos e o seu destaque dentro da cidade. Acho que essa é a função do secretário municipal, dar o sustento ao governo, né, ao prefeito, para que a pasta cresça e ela tenha sua autonomia, ela crie sua autonomia. Tem pastas que demandam tempo para criar essa autonomia. Eu passei pelo social e eu lembro muito bem que o social era uma secretaria pequena, modesta, e a gente conseguiu em 5 anos, colocar um ritmo completamente diferente na pasta. Você está começando uma secretaria nova, né? Exatamente. Depois de 20 anos, volta a ser uma secretaria municipal. Né? Então, para este ano, ainda vai ter uma dificuldade até financeira, né? Sim, porque o orçamento não foi construído junto com a secretaria. O orçamento era de departamento, a secretaria foi construída posteriormente. Sim. Então, o orçamento é um orçamento ainda de departamento. Sim. Né? Agora vai ser rediscutido, né? Para o próximo ano, como que a gente vai formatar esse orçamento. E aí a gente tem que estar contemplando os jogos regionais, a gente tem que completar o JOME, os jogos escolares que a gente quer realizar, os eventos de fim de ano, os eventos de verão, enfim. São eventos que já são fixos dentro da secretaria, fora as competições, né, Zé? Sim. Porque assim, a Secretaria de Esporte, ela traz um tom diferente para a cidade. Antigamente, como era um departamento de esporte, era ligado à Secretaria de Educação, a vocação era voltada ao aluno, à iniciação. Como se criou a Secretaria de Esporte, hoje a vocação ela é para o atleta. Então, se a gente tem um atleta, por exemplo, a gente tem atletas que agora em agosto vão ser inseridos na Seleção Brasileira de Break. São 2 atletas de Itanhaém. Então, quem tem que dar esse suporte para esses atletas chegarem a esse patamar é o município. O município tem que dar esse suporte, né? Eu sei que a dificuldade é muito grande, mas suporte às vezes não é só a questão financeira. É a questão do treinamento, é o dia a dia, é o acompanhamento, às vezes necessidades da família,
né? É um transporte, é uma alimentação. E essas conexões todas, os A secretários. Secretaria de Esporte hoje, ela está voltada já para o alto rendimento. Sim. Antigamente falava-se, não, Departamento de Esporte ligado à educação, a gente só trata do aluno. Hoje não, hoje a gente cuida do atleta. Então, se a gente tem um atleta de rendimento na cidade, na natação, no judô, como a gente tem, bons atletas, a gente tem atletas de nível olímpico na cidade, treinando todos os dias, a cidade hoje ela tem olhares para esse atleta. A gente trata com ele, pelo menos a gente recebe, a gente cuida, a gente conversa, faz um planejamento junto. Então, essa é a novidade, né, que o governo do Thiago Cervantes, com a criação da Secretaria de Esporte, trouxe para a cidade. E, naturalmente, vão precisar de apoio até financeiro, né? Isso. Sim, o esporte, assim como a cultura, tem recursos que você pode buscar, né, com leis de incentivo ao esporte. Então, a gente tem que criar dentro da Secretaria de Esporte uma estratégia de busca de recursos através de planejamento de projetos, construção de chamamentos, fomentar um pouco mais o esporte com o Estado, né, ficar mais próximo do Estado, porque o Estado tem mais dinheiro que o município, a União tem mais dinheiro que o município, fazer essas tratativas. Claro que um ano é muito pouco. Esse ano, mas esse ano eu estou animado, viu, Zé? Porque a gente já a gente já retomou, né, as atividades dos Jogos Regionais. A gente teve agora recentes Jogos Regionais. Ficamos em 14º, né, na classificação geral, e a gente está tratando uma região, Zé, onde está a elite do esporte nacional. Os nossos meninos e meninas caíram na água com nadadores olímpicos, né, disputando nas mesmas raias. A gente tem no basquete, enfim, em todas as modalidades de jogos regionais. O nosso vôlei, que ficou em 3º colocado, perdeu por time de Osasco apenas, que está disputando a Superliga. Então, que é campeão feminino de Superliga também. Então, a gente está falando do celeiro nacional do esporte, que é a nossa região muito forte. Mas a minha meta pessoal, né, e de incentivar os nossos atletas para o ano que vem é levar uma delegação maior e ficar entre os 6 primeiros do estado. Esse é o meu sonho, né? E nós temos vários atletas, né? Temos o Benetton aí, também trouxe medalha. Sim, né? Lá no prédio temos o nosso porteiro, que é o Mendes também, que aí tem do judô. A gente tem campeões aqui mundiais, né? Que é o Gabriel Benetton. Isso. Né? A gente tem uma representatividade esportiva muito forte, né? Precisamos resgatar. E a secretaria vai ver também isso. Não, a secretaria hoje só trata disso, Zé. Eu tô lá às 8 da manhã e saio lá de tarde só tratando de esporte. Quando era um departamento de esporte, o secretário era de educação. Então ele ficava tratando de assuntos relacionados à educação. Hoje não. Com a criação da Secretaria de Esporte, e aí com a minha ida para lá, com a minha experiência, eu tenho 20 anos de vida pública, né? Então eu tenho experiência, eu tenho expertise, eu tenho um bom relacionamento no Estado, já consegui trazer 2,5 milhões de recursos através de mandato do deputado estadual Paulo Correia Júnior, que é um cara que está me ajudando bastante, e outros deputados que estão mandando recursos para o esporte. É importante todo esse conhecimento, né? Sim. E saber... E assim, a coisa pública, Zé, a gente já conversou muito sobre isso, né? Você hoje é uma pessoa pública. Às vezes você planeja você de forma pessoal e fazer de uma forma. Muito. Mas as coisas vão de outra forma, né? Porque a opinião de outros valem demais, né? Tem outras instituições envolvidas. Aí existe uma questão financeira, existe uma questão também de compartilhar essas contratações com conselhos. Você não acaba tomando decisões sozinho. A sua decisão é uma, do conselho é outra, né? Então você tem que negociar politicamente com esses outros entes. E isso é uma coisa, ao longo dos anos, eu aprendi muito. Eu aprendi porque fui parlamentar, fui vereador, estou lidando o tempo todo com as coisas públicas, então a gente acaba aprendendo bastante. Então isso acaba facilitando, por exemplo, eu criar lá um projeto, criar um planejamento estratégico de compra, né? Você fazer uma licitação, tudo isso aí leva tempo você aprender. Eu te vejo assim bem mais animado nessa Secretaria do Esporte, né? Porque você, como disse, você tem já o conhecimento e você consegue trazer, então, dinheiro através, né, dessas verbas, através dos parlamentares e... Eu gostei de todas as secretarias que eu passei, Zé. Eu já passei... Te vejo mais animado. Porque essa é mais desafiadora, né?
Sim. Porque essa é uma secretaria que está sendo criada nova, né? Praticamente nova, né? Então, por ser mais desafiador, a dedicação tem que ser maior, né? Era mais difícil. A Secretaria, por exemplo, de Desenvolvimento Econômico, era uma secretaria que primeiro eu peguei ela numa pior fase, né? Que foi na fase da pandemia. Você lembra que eu tinha que ficar me comunicando com os comerciantes que nós íamos fechar os comércios. Então, foi uma secretaria pesada. Exatamente. O que eu consegui deixar de legado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi as discussões das leis, que acabou culminando aí na nova lei de ocupação de uso do solo. Quem iniciou isso foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Zé. Conversando com o Thiago, levando as demandas. Eu gostaria muito de ter mudado a legislação da questão do Código de Postura. Não houve tempo. Mas tudo se iniciou com o Código de Postura. E aí foi colocado numa reunião que não adianta nada a gente mudar as posturas, mudar algumas regras da cidade se a gente não mudar a questão do conceito de arrecadação. Na época, o prefeito entendeu que esse era o caminho, mas tudo foi startado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós informatizamos, acabei agregando o grupo, levei tudo, a secretaria inteira era uma sala aqui no centro, né, no Paço Municipal. Levei lá para o Espaço do Empreendedor, a gente deixou o Espaço do Empreendedor mais acolhedor, vamos dizer assim, para o empresário, né? Resolvendo muito mais rápido, a empresa abrindo muito rápido. Uma parceria com a CAI sempre muito bem vista, muito bem articulada, né? Então a gente deixou um legado. Então na Secretaria de Desenvolvimento Econômico eu deixei um legado, no social a gente deixou um grande legado também. E eu pretendo, né, do turismo, quando eu passei também, deixei um legado bacana. E eu pretendo agora, na Secretaria de Esporte, não é diferente, deixar um legado bacana também. Mais difícil, porque tem menos recursos, né? Mas vai conseguir, né? Que é só o primeiro ano, só começando já no meio do ano, né? Sabe que eu também já pensei de reunirmos os medalhistas da cidade. Aqui na CAI ou no IAT, não sei, algum lugar, para homenagear e fazer ali uma... Na verdade, a gente está programando para o fim do ano, Zé, e aí a CAI pode entrar com a gente, fazer os melhores do ano, né? A gente quer homenagear aqueles que se destacaram durante o ano no esporte na cidade de Itanhaém. Então a gente vai desenvolver isso juntos. Eu faço questão que você participar. A gente vai começar a construir isso. Na verdade, quem tem a vontade de fazer isso é o meu filho Raul, pela Top Litoral, né? E os tops do ano, enfim, ele está muito empolgado de querer fazer isso, uma iniciativa privada, né? Sim. Mas com a parceria da Associação Comercial dá mais credibilidade, a gente pode pensar como que vai ser a escolha, quais são os critérios, até para dar uma transparência melhor aí na escolha. Sim. E valorização deles. Né? Valorização, é bacana, é bonito, né? Assim, tem uns atletas que ficam pedindo, né, ajuda, porque nem todos conseguem, né? Imagina, o nosso porteiro lá, com uma criança lá, ele não tem condições, né? Não. De se promover. Zé, a gente tem mais de 5 mil atletas na cidade, em atividade. É muita gente. É muita gente que gosta do esporte. A cidade, por ser uma cidade de praia, uma cidade de verão, né? É uma cidade que as pessoas... Propícia ao esporte. Propício ao esporte. Esporte de areia, né? O beach tennis. Fortíssimo. Tem agora lá do lado do Yacht Club também um novo esporte americano, né? Como é que chama? É o tênis e o pickleball. Pickleball, exatamente. Que é uma delícia. Foi uma jogada, para quem quer conhecer, é bacana. Muito, muito mesmo. O filho do Roberto também, né? O Pedrinho também, levando medalhas aqui no esporte. Temos muito mesmo. Acho boa iniciativa essa do Raul, viu? Trazer... Não, inevitável agora. A criação da Secretaria de Esporte, ela traz um fôlego novo para o esporte da cidade, né? Ela vai trazer, naturalmente, as coisas vão se unir, né? Vão começar a falar. O que eu vejo, assim, o que eu vejo mais de reclamação por parte dos atletas, esse distanciamento com a prefeitura, né? A prefeitura não apoia, a prefeitura não reconhece, a prefeitura não vê os atletas, mas era muito por conta do conceito do departamento de esporte vinculado ao aluno.
Então, como é que era a cabeça de quem trabalha lá? E a gente cuida dos alunos, a gente não tem dinheiro para dar para o Gabriel Benetton, mas não é uma questão financeira, é isso que a gente está querendo quebrar, Zé. Sim. É o relacionamento, é o reconhecimento, é buscar esse atleta de ponta e trazer para se comunicar com os que estão iniciando, aqueles atletas que estão começando, porque é um exemplo positivo, né? É claro que um atleta de alto rendimento que ganha um título mundial, a cidade não tem condições de absorver e dar suporte. É inevitável que não dá. Mas pelo menos o diálogo, a conversa, a gente tem personalidades do esporte aqui no nível nacional que a gente vai tentar atrair e para se relacionar com a cidade, voltar a se relacionar com a cidade, né? Eu sei que a maioria deles falam e defendem a cidade com muito orgulho, mas na hora que fala de prefeitura, fica aquela... A gente precisa quebrar isso, porque a prefeitura, ela não tem um proprietário. É uma coisa que eu sempre tento passar isso para as pessoas. O prefeito está prefeito. A prefeitura é uma empresa de todos nós. Nós todos temos que zelar por ela. Se eu não gosto do prefeito, é uma situação, é outro assunto. Separa os assuntos. Não é porque você fala bem de uma empresa chamada prefeitura que você está enaltecendo A ou B. Não, a prefeitura é uma instituição no qual eu tenho que defender. É bem importante. E defender com justiça, né? Falando, participando, tendo propriedade do que vai falar. Participar é muito importante, Zé. Porque botar a culpa nos outros é muito fácil. Certo? Agora cabe a gente também decidir. Aqui na ACAI também, eu me sinto às vezes, né, tendo que provar que nós somos colaboradores, que nós estamos dispostos a ajudar. Não temos verbas, sem fins lucrativos, né? Nós mesmos trabalhamos aqui, voluntários, né? Mas a gente consegue unir. E nesses relacionamentos entre todos, a gente consegue ter um parlamentar que vem aqui visitar, sabemos a necessidade. E isso, esse chamado network, acaba ajudando. Não financeiramente, às vezes não é o valor monetário. É esse entrosamento, esse conhecimento que vocês na vida pública têm, nós aqui também, privados, conseguimos, né? E não ficar criticando, porque também sente essa coisa da crítica aqui dentro. A crítica, se ela é bem elaborada, ela é construtiva. Mas desde que participe. Mas desde que ela tenha propriedade para falar. Eu vou fazer uma crítica, eu vou buscar, igual eu estava assistindo, né, recentemente aí, a questão do Corinthians, sou corintiano, né? Então estão falando lá dos presidentes que desviaram dinheiro, fizeram investigações, foram a fundo, pega um cartão lá corporativo, mostrou os gastos totalmente desnecessários. Faz uma pesquisa antes de falar. Falar de forma aleatória de político é fácil, todo mundo compra. Falar que o político rouba vai ser de praxe. Mas assim, peraí, pegou o quê? Se a gente fala que alguém pegou alguma coisa que é nossa, do nosso município, a gente precisa de alguma forma ficar indignado ao ponto de ir atrás, falar, peraí, vamos colaborar. Uma parte Quero saber, uma parte minha que está indo embora. Onde é que está? Participa. Porque a partir do momento que você participar, Zé, você vai ver que muita coisa você está equivocado. Muita coisa que a gente acaba falando na emoção, a partir do momento que você conhece a realidade, você fala, opa, eu estou equivocado. Ou ao inverso, né? Pô, eu achava que era ruim, mas tá pior, né? Tá pior. Então, você acaba tendo mais conhecimento, né? Eu mesmo, que você falou, eu nunca pensei estar aqui numa vida pública e hoje estou, né? E eu tinha uma ideia, e todo esse conhecimento, às vezes eu vejo o prefeito até pedir uma ajuda a comprar alguma coisa, né? Para um poder público é muito mais difícil, né? O caminho. Você me falou uma vez, se eu quiser comprar um lápis, imagina o trâmite que vai lá e volta, eu vou ali na rua e compro. É muito mais fácil. É muito mais fácil, né? Os valores sempre são maiores, então esse conceito, uma prefeitura é mais caro por quê? É porque é mais difícil, né? Ele leva um trâmite legal, né? Isso aí é uma norma do que vem do... Eu acho que há uma necessidade, né, desse crivo acontecer, desse crivo licitatório, da lei de responsabilidade fiscal. Para mim, uma das melhores leis que foram criadas, na época até do Fernando Henrique Cardoso, que põe o peso, né, de quem está na responsabilidade de gerir. É necessário, mas às vezes acaba sendo excessivo, né? Acaba sendo excessivo. Então, você hoje ser um administrador público, você acaba colocando em risco todos os dias, né, a sua reputação, fica colocando em risco o seu patrimônio, porque às vezes você é pego de surpresa por um erro que você não cometeu. Que às vezes quem cometeu foi um terceiro.
ou até mesmo uma outra entidade, uma outra esfera, né? Como aqui também, né? Eu sou responsável civil criminalmente, eu assinei em cartório no dia da minha posse, né? Exatamente. Então eu fico preocupado. Então, a gente, às vezes, é pego, por exemplo, aconteceu comigo na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal eu fui eleito vereador e me tornei presidente da Câmara, e lá existia uma única lei, Zé, que era a lei, né, do subsídio, que é o salário do vereador. E quem criou essa lei? A legislatura anterior. Então eu assumi, tá lá a lei, né? Não fui eu, tá lá, só tem uma, não estão duas leis, é uma só. Ela não é interpretativa, ela é fixa, tá lá o valor. E eu comecei a fazer, eu não, né? Automaticamente a Câmara Municipal fez pagamentos. O que aconteceu depois de um ano, Zé? O Tribunal de Contas apontou nas minhas contas que aquela lei era uma lei inconstitucional, uma lei irregular. Não pelo valor que era pago, que o valor estava dentro do padrão normal, dentro da lei, mas da forma que foi construída a lei. O rito da lei, ela foi construída de forma equivocada. O que o relator lá entendeu? Que eu tinha que devolver o dinheiro. Olha que entendimento louco, né? E depois dos outros anos, a mesma lei foi colocada para mim mesmo, né, em 2014, foi aprovado. O mesmo Tribunal de Contas. Então, quer dizer, o desgaste que deu isso para mim, né? Porque o que sai lá no inquérito, né? Que acaba tendo que colocar um inquérito, né? Para divulgar. É dinheiro público. Dinheiro público automaticamente, quando abre-se um inquérito e coloca-se lá, a devolução de R$500 mil. Você coloca isso na internet, o que demonstra? Que você pegou o dinheiro, né? Depois, ao longo do processo, depois o Tribunal de Contas reconheceu e aprovou minhas contas. Mas eu tive que aportar um advogado, eu tive que pagar o meu próprio advogado, eu tive que me defender, então não é fácil não. E passar esse estresse todo, né? Exatamente. Não só para a própria família em primeiro lugar, né? Imagina exemplo. Não, a família entende porque ela me conhece, sabe da minha índole, vendo, conviveu, né? Tá vendo que é um absurdo? Não é. A atividade aqui não vende, né? É claro. E tudo isso também, eu também aprendi, né? Eu também tive, assim, alguns momentos que eu fiquei em dúvida, né? Assim, poxa, que é isso? Então, quer dizer, não há mais pessoas como teu pai, com certeza, né? Imagina, na época dele, apertava a mão, estava resolvido, né? Então... meu pai era de uma época diferente da nossa, né? Sim, muito. Era muito no fio do bigode. E ele tem 60 anos aqui em Itanhaém de vida pública, mais de 60 anos de vida pública dele, cara. Esse cara é um cara que eu me orgulho muito, cara. Anda de cabeça erguida. Eu tenho um orgulho, ando em qualquer lugar de cabeça erguida. Eu nunca fui abordado para falar que meu pai é desonesto, que ele pegou o que não é dele. Muito pelo contrário. Ele criou os filhos nessa linha de raciocínio. Bora falar um pouco dele, né? Bora. Ele mandou aqui a biografia, né? Você foi lá na Espanha, Qual é a cidade mesmo que você... Nós estamos em Ourense lá. Ourense. Fica... É basco? Não, fica do lado de Portugal, ali na Galícia. Fica na Galícia. Fica na Galícia. Exatamente, o Basco é do outro lado. Então ele mandou isso aqui para nos ajudar a fazer os 60 anos da CAI. Só tem essa aí. Eu sei, você quer essa eu vou botar numa caixa e vou guardar com carinho e amor. Né? Aqui é um pouco da história dele, né? Me conta aí, você como filho, assim, esse orgulho de tê-lo aí no Benigno Ferreiro Salceda, tá aqui conosco. Ouvi dizer que a novela Mulheres de Areia houve a influência daqui do... Eu vou te falar uma coisa, que eu escutei muito, né? Assim, é claro que eu não vivi essa época. Se fosse o meu irmão mais velho, que já tem mais de 60 anos já, o Álvaro, né? Se Deus quiser, ele ia me lembrar mais. Mas assim, existia um grupo de espanhóis aqui em Itanhaém, que eles faziam a festa dos espanhóis, que eram as festas grandes aqui da cidade. Eles movimentavam a cidade. E eles eram os caras que traziam as grandes atrações para a cidade. A novela Mulheres de Areia foi um trabalho também capitaneado pelos espanhóis. Meu pai foi um cara que fez esse trabalho também, de intermediar com a prefeitura. Sim. Ele andava muito com os atores. Ele tira sarro que ele era parecido ao Carlos Agra lá na época. Carlos Agra, ele é na verdade, meu pai é aquele europeu de olho claro, ele era meio clarão, então ele se titulava um dos atores, né, da novela lá. Então ele é um cara que trouxe a Febanita, que ainda é para mim uma das melhores festas tradicionais que teve em Itanhaém, a Febanita, cara. Exato. Idealizada por ele, cara. E assim, a Febanita, entrou no calendário nacional,
que o Ministério, tanto o Ministério de Abastecimento, né, e aquele programa da Globo, que é o da manhã, o Globo Rural, tem aqueles calendários das festas, e durante 5 anos ficou divulgando Itanhaém sem ter. A Febanita em Itanhaém acontece agora, no mês de junho, que era uma festa tradicionalíssima, com apoio de grandes marcas, a Rod, a Ford, né, do Brasil, não era concessionária, não. Então, eles tinham os patrocínios fixos já da festa, né, e infelizmente, por conta de troca de governo, e isso é uma coisa que é ruim para uma cidade, apagaram para não levar o nome do anterior. Isso. Aí acabaram com uma tradição da cidade, que é a Febanita. Todo mundo fala em trazer a Febanita de volta, mas ninguém ainda conseguiu, né? É uma pena. E outras coisas, viu, que o meu pai era muito festeiro, muito festeiro. Meu pai tá vivo, mora na Espanha, vai ver esse nosso podcast aqui, mas é um cara muito festeiro, um cara da noite, gostava de sair bastante, né? Era um cara que chegava sempre tarde em casa, ele era arteiro. Mais alguma coisa? Porque é importante, nós da CAI, né? 15 anos por aqui, ele fez muita coisa, né? Cara, 15 anos aqui na CAI, meu pai sempre foi um grande empreendedor. Então, as histórias ali na Praça Municipal, foi construído o primeiro grande mercado municipal da cidade de Itanhaém, onde era o Saito. Depois o Saito saiu agora. Aquilo lá quem construiu na época, né? Meu pai foi um dos primeiros a colocar um mercado chamado Circular. Era o grande mercado da cidade. E ele tinha também na praça o chamado Ponto Chique, que é onde foi um dos primeiros lugares a ter o sorvete Que Bom. Fazia as filas para poder tomar o sorvete, que era uma novidade. Então, meu pai também teve um primeiros carros de praça de táxi, também foi ele que acabou iniciando. Meu pai, nessa parte de empreendedor, ele é... Então ele tem mais alguma coisa em comum. Meu pai também, lá em Manaus, ele começou até vendia sorvete, né? Também tinha um táxi de praça, tinha como é que ele falava? Que é uma lotação, que ia de uma avenida a outra, que na época não tinha empresa de ônibus. Também a nossa raça Ele fez o grande mercado, né, que era o Circular, que depois vendeu para o Naga, depois vendeu para o Saito, né? E aí virou o Saito, era o Circular. E os 2 grandes condomínios que ele idealizou, né? Os condomínios fechados, o Estrela del Mar. Meu pai ganhou remoção de repúdio na Câmara Municipal, porque os vereadores... Meu pai queria mudar a legislação, porque ele entendia que os condomínios fechados eram uma grande vantagem para a cidade, mas não tinha legislação na época. Então ele chegou a vender os lotes lá dentro por R$30 mil e ninguém comprava, Zé. Porque disse que não ia da escritura, meu pai passou por falta de credibilidade, existia, né, aquela mística que tá aí, não dá certo esse tipo de coisa. Não adianta, o Benigno não é louco, isso aí não dá certo, isso aí não vai dar escritura. Aí meu pai falava, isso aqui é um prédio deitado, é um terreno com uma matrícula única e tem que vender fração ideal da rua, ele já tinha esse raciocínio. E isso aqui é um condomínio fechado. E ele demorou 6, 7 anos para conseguir colocar isso como lei na cidade, brigou com os vereadores, recebeu moção de repúdio, porque na época ele dizia que os vereadores achacavam essas coisas. Ele é guerreiro, viu, cara? E ele batia de frente. Então, assim, tem muita gente que fala assim, se o Benigno fosse mais maleável, ele se daria muito melhor, né? Mas aí não seria o Benigno, né? Ele é convicto, né? Ele é convicto e não tinha meia papa com ele. Ele era bruto, né? Então, era aquele cara... Ele foi vereador, cara. Ele falava estranho, ele fala em espanhol, cara. A fala dele ainda com sotaque galego. Ele dava discursos na Câmara Municipal com sotaque de galego, falando espanhol, cara. E ele ganhou uma eleição, depois ele perdeu outra eleição, depois não quis mais disputar. Mas meu pai sempre foi protagonista, sempre esteve na mesa das decisões. É uma coisa que eu aprendi com ele, viu, Zé? Sim, claro. Não preciso ser o protagonista, eu tenho que estar na mesa. Se você está na cidade, você quer ser ativo na cidade, você não pode ser aquele cara, não participo, não quero saber, não. Se você tem patrimônio, se você tem energia, se você tem condições de ajudar a cidade, você tem que participar, Zé. Lógico, ainda mais tá num cargo, como eu também. Não tá no cargo. Mas eu também fico pensando, o que você tá fazendo lá, podia estar viajando, alguma coisa assim. Cara, tá me dando tanto prazer, Rogério. Você é um grande exemplo. Participar. Você é um grande exemplo. Você é um cara que tem uma vida bem estável, tranquila, né? Você é um cara que é um cara daquele que a gente pode considerar bem organizado, né? Você poderia estar, assim,
curtindo a sua terra, Portugal, vindo no verão para cá e no verão para lá. Fiz isso. Mas eu vejo que o quanto você pode ainda doar do seu tempo, da sua energia, da sua experiência. E Itanhaém carece desse tipo de pessoas, né? Que queiram fazer esse trabalho. Tem muita gente boa, tem muita gente inteligente na cidade de Itanhaém, mas que não tem coragem de ocupar um cargo da CAI, não tem coragem de ocupar um cargo como secretário municipal, né? De ir para uma eleição de vereador, de participar ativamente de uma eleição de prefeito. Você vê que o ciclo de pessoas é as mesmas. As pessoas não têm, acho que não estão acreditando que a gente possa se unir. Pode. Se todo mundo, claro que as ideias, talvez a minha não bata catu, que não vai achar dele. Mas o conjunto delas... Mas ela tem que ser respeitada. Exatamente. O conjunto dela sempre forma uma coisa bacana. Eu tenho isso, Rogério, sabe? Assim, é só 1 ano e meio aqui, mas às vezes assim, cara, será que eu continuo? Porque eu tenho essa dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa vontade, essa vontade mesmo, né, galega de ser, de que, não, se eu não estiver aqui, quem vai fazer? Né? Isso também lá no condomínio, não, a gente mora também, assim, por que eu estou lá também? Cada vez fica mais aborrecido algumas coisas, porque... Mas é importante você formar pessoas. É ciclo, né? A vida é feita de ciclo. Sim, porque eu sempre procuro ocupar espaços diferentes porque eu posso aprender também. Porque ninguém é substituível. Claro. Todo mundo é bom para alguma coisa, né? E você conseguir produzir isso, eu gosto de produzir talentos. Eu gosto de encostar e ensinar, e aí a pessoa era uma, e aí na hora que eu saio daquele determinada função, a pessoa se torna outra. Para mim, minha grande recompensa é deixar esse legado, é produzir mas tem boas pessoas. Tanto você, assim, às vezes a pessoa assim, você uma palavra ou um gesto ou um pequeno empréstimo, alguma coisa assim, mudou a vida. Isso é legal também, saber valorizar. Eu lembro, assim, na minha vida que eu tinha um ajudante de pedreiro, que assim, eu fui fazer uma viagem daquelas que eu costumava fazer e deixei bastante cerâmicas para ele, vou fazer um banheiro, quando você voltar, quer esse banheiro bonito. Eu cheguei e ele começou a chorar. Não sei o que houve. Eu já achei, nossa, você fez uma bagunça ali, né? Não, é que eu quebrei não sei quantas caixas, não sei o que, quando eu entrei, cara. Eu falei, cara, perfeito. Ele quebrou muito. Deu um prejuízo? Não, aqui não foi prejuízo, cara. Ali eu criei uma pessoa, cara, que hoje está lá, voltou para o Nordeste, para a terra dele, está sendo agora um ladrilheiro de primeira, fazendo grandes obras. Isso é importante, realmente é você conseguir para passar para outra pessoa, para que ela possa crescer, né? É difícil quando a gente vê, lá no prédio, assim, quem vai substituir, continuar esse trabalho lá? Como é que você faz isso? Né? Tem que montar grupo. Você montou lá o teu podcast, né? Só deu sorte, o teu filho gostou. Então o Raul tá seguindo o negócio que você começou. Na verdade, eu montei para ele, né? Montei para ele. A ideia minha foi o seguinte... No início? No início, bem no início. Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei... E aí o meu filho chegou naquela fase de sair da escola para a faculdade. Pai, eu vou fazer o quê? Falei, filho, você quer ser o quê? Ele falou, eu quero ser empresário. Falei, empresário é uma coisa muito vaga, você tem que ter uma linha, né? Aí eu sugeri a ele, o que você acha da comunicação? Né? De TI, tecnologia e tal. Aí eu fui e comprei a marca da Top Litoral, né, que era do Ale Garcia. Falei, daqui a marca, ele negociou comigo, eu comprei a marca, entreguei na mão dele. Falei, agora você tem uma empresa. Aí eu montei o CNPJ, ele tem que lidar com o contador, tá lidando lá com... E aí eu montei para ele, dentro da Top Litoral, um laboratório, né? Que ali ele está tratando com clientes, ele vai atrás de patrocinadores, ele vai cuidar de contas, ele cuida de algumas contas de algumas empresas. Então eu montei para isso. Ganhar dinheiro, é muito difícil ganhar dinheiro, infelizmente, com comunicação na cidade, né? É uma coisa que é falha na cidade, porque é muito importante investir na comunicação, né? O pessoal da sua empresa, é muito importante. Isso aqui que você está fazendo é um grande investimento da CAI. Para mim, é um dos melhores investimentos que a CAI tem nos últimos anos. Essa sala. Porque é onde você consegue mostrar o trabalho. Que às vezes é realizar um grande trabalho e ninguém mostra. Então a empresa que não se comunica, a empresa que está fora das redes sociais, que não está interagindo com o teu cliente nas redes sociais, ela tá fatal a fechar, né? Então eu coloquei meu filho lá para ele aprender, Zé.
para ele fazer ali e aprender. Provavelmente, eu não sei se ele segue nessa profissão, mas essa é uma profissão base para as outras. Se ele montar uma construtora, se ele montar um supermercado, ele vai ter a base da comunicação com ele não vai perder. Eu também acho, Rogério. A gente também tem dessas reclamações das pessoas da nossa cidade. Itaém não tem nada. A gente sabe que tem tanta coisa todo fim de semana. Eu tenho ali na nossa rede social, dos empreendedores, toda semana tem coisas. Nós temos que achar esse jeito de divulgar. A gente tem grandes profissionais. Está o Matheus aqui, um grande profissional. A gente tem bons, a Samanta, tem tanta gente boa na cidade. E que, assim, a gente vê o quanto é difícil o reconhecimento desses profissionais. O empresário, quando ele quer fazer uma economia, a primeira que vem na cabeça dele é corta a publicidade, que é um erro. Claro. Qual a empresa que investe na publicidade? Cara, veio na minha cabeça a Coca-Cola, a Nike. A própria Coca-Cola precisa. Só que não tá lá disputando com a Pepsi. Cara, eu vi, por exemplo, outro dia uma construção de um planejamento, uma construção de um prédio. Cara, 30% do orçamento é publicidade. 30% do valor de um prédio, que são 40, 50, 60 milhões de reais. Olha o quanto que eles reservam. Eles se preocupam com a fundação do prédio, com a qualidade da obra, mas de 30% a 40% é publicidade, que está dentro do custo do apartamento. E nós brasileiros sabemos fazer bem essa tarefa, né? Nós somos campeões no mundo, né? Em publicidade. É igual o esporte, né? Agora, a Secretaria de Esporte. Tem muita gente me parabenizando e tal, mas vamos ser honestos, em 5 meses eu não ia conseguir fazer nada, né? O que eu estou mostrando já é o que eu já tinha. Sim. Né? São os atletas que, pelo seu esforço, os técnicos pelo seu esforço, alguns campos, alguns lugares, equipamentos esportivos que são ali mantidos com o esforço deles, assim, muito pouco a Secretaria de Esporte fez. Mas esse trabalho a gente começa a mostrar às pessoas, pô, seu trabalho tá forte lá, hein? Que trabalho bonito lá, mas o trabalho já existe. A gente só tá procurando mostrar, né? A medalha, a dedicação do atleta, o treinamento, o dia a dia do servidor, tem tantos bons servidores, né? A gente tem gente boa. A gente fala em prefeitura, fala assim, o servidor não trabalha. Cara, existe aqueles que infelizmente não produzem, mas, cara, é a minoria. A maioria trabalha e trabalha bem. Trabalha e trabalha bem. E as pessoas próximas a nós são pessoas boas. Sem dúvida, sem dúvida. Não consegue conviver com pessoas que apenas estão ali para se aproveitar, porque um salário que nem é tão grande assim. Não sei. Sim, os salários são baixos. São mais. E também outra coisa também, Rogério, que o pessoal fala, a cidade não tem encanto, não tem como não. Nós temos tantos exemplos aí de pessoas, né, várias empresas que chegou aqui, montou 1, 2, já tem 3, não é? Olha, eu estava no desenvolvimento econômico, eu via o número de aberturas de empresas, o número de empregos e o número de pessoas que ficaram ricas aí nos últimos anos. Depois da pandemia para cá, muitas pessoas ficaram ricas, né? Então, assim, é uma terra de oportunidades, não tenha dúvida disso. A gente está próximo do Porto, a gente está próximo de São Paulo, porque é uma das maiores cidades do mundo, enfim. Então é uma cidade de oportunidades, é uma cidade que produz muita coisa bacana, é uma cidade que muita gente vem para cá para gastar dinheiro, para deixar dinheiro aqui na cidade. Agora, parte desse dinheiro das pessoas que vêm gastar só vai cair no teu bolso se você for criativo, se você for dedicado, se você tiver um serviço diferenciado e as pessoas te verem. Qual é a possibilidade de eu gastar com você se eu não sei se você existe? E tem muita coisa aí que você não sabe que está aí. Exatamente. Tem gente que monta, né, uma pizzaria, ou monta uma hamburgueria, ou faz um bar bacana, mas antes de ela conseguir manter aquele bar aberto, fecha. Fala assim, pô, você nunca foi lá, pô, mas nem sabia. Então, quer dizer, a publicidade, num planejamento... Voltamos aqui. Tem que voltar. Se você produz um omelete de primeira, se você não contar para todo mundo, se você não demonstrar... Você não vai conseguir vender teu omelete, cara. E o omelete é uma coisa que eu gosto. Falei, não é de sacanagem, não. Eu vou nos lugares posto omelete. Vocês espanhóis têm aquela batata com ovo, como é que é? A tortilha, cara. A tortilha. A tortilha, pô, a famosa tortilha, né? É isso, Rogério. Poxa, obrigado, né?
estar aqui conosco, nesse papinho legal, aprendendo. O Rogério é um exemplo aí de um servidor público e com tanta bagagem, né? E assim, está aí agora na Secretaria de Esporte. Tenho certeza que agora virou uma secretaria. Vai ter bastante novidade, vai ter bastante investimento, porque você vai conseguir, através do teu conhecimento que você tem, né, em todas as esferas, trazer aqui e divulgar melhor os atletas da nossa cidade. Zé, nós temos 3 eventos agora para acontecer, eu não sei quando isso vai pro ar, mas nesse sábado agora, né, que é dia... Que dia que é sábado agora, Jonathan? Dia 26, nós vamos ter a corrida só para elas, só as mulheres, vão ter 900 mulheres saindo ali da Boca da Barra. Vai ter um ônibus, uma parceria do Estado, que a gente, o servidor ligou, aliás, aqui o mérito da Marilu, que é uma das nossas servidoras de 30 anos de servir no município de Itanhaém, ligou por iniciativa, viu lá um ônibus, que é um ônibus para as mulheres que o Estado manda, dando suporte jurídico, psicológico, enfim, toda uma assistência para as mulheres, e esse ônibus vai estar no dia, fazendo esse trabalho também. Então, além da corrida, também tem a questão da cidadania, da proteção às mulheres, então é uma corrida voltada às mulheres. Aí a gente tem em setembro, né, aí agosto, a gente tem algumas competições em andamento. Eu quero destacar o break, que vai estar em Portugal. Então vão ter 2 competidores lá em Portugal, na cidade do Porto. E em setembro a gente tem 2 corridas grandes aqui. Uma é a Night Run, que é uma corrida noturna, para 2.000 competidores, tá? Com kit, com medalha, todos com esse kit bonito pra caramba, toda uma estrutura que a gente vai montar também na Boca da Barra. E no final de setembro a gente vai ter o passeio ciclístico. Então são 2.000 também bikes rodando na cidade. Isso é passeio. E é bacana, tem que fazer inscrição no site para você ter acesso à camiseta, Depois a gente vai divulgar, vou pedir para a Kai também nos ajudar na divulgação. Participa, a gente isso também. E é gratuito, viu, Zé? Então, tá? Melhor ainda. 2 gratuitos aí, todos os 2 são através de emenda parlamentar do deputado Paulo Corrêa. Uma secretaria que mal inicia, sem verba, já está fazendo bastante coisa. Bastante coisa. Voltamos aos Jogos Regionais, né? Levamos o JOME também, a nossa terceira idade, que nossa terceira idade também tem atletas. Tem atletas. E é gostoso participar do JOME, viu, cara? Fazer uma atividade esportiva, nunca é tarde começar. Tirar do sofá, né? E aí dá para participar, procura a Secretaria de Esporte. Fala, Rogério, vai ter competição ano que vem? Qual? A gente levou 10 modalidades. A gente quer triplicar o número de modalidades para os próximos Jogos Regionais. A gente vai fazer o ano todo convidando as pessoas para participar das modalidades, o treinamento, né? Qualquer pessoa pode iniciar, é só iniciar. Ficar bom é um processo, é uma jornada, né? Você não deve iniciar pensando que você vai ficar bom. Pô, eu não vou porque eu não sou bom nisso. Não. Você vai se tornar bom treinando, se capacitando, né? Dando o teu tempo para isso. Porque treinadores a gente tem, aulas a gente tem, né? É só você ter teu tempo ir lá e treinar. É isso aí. O grande recado que o Rogério está dando. Rogério, obrigado mais uma vez. Então, estamos aqui torcendo, vamos esperar também essa parceria, quero aprender, eu sempre aprendo com você. Bom, aqui a gente tem alguns compromissos. A gente tem o final do ano, que a gente vai fazer o reconhecimento dos melhores do ano de esporte. Bora. E nos ajudar na divulgação aí desses eventos. Esse de sábado está muito em cima, mas os outros 2 de setembro, para a gente ficar trabalhando juntos. Conta com a gente, tá bem? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Toda quinta-feira estamos aqui mostrando uma pessoa ensinando vocês ali alguma coisa, né? Como o Rogério, como tantas pessoas que têm passado por aqui conosco. Fiquem sempre conosco, nós traremos sempre de novidades para você. Obrigado.